Fala, homem, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a cura da disfunção erétil. Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Eduardo Miranda, eu sou médico dos homens, sou médico urologista e andrologista, especialista em saúde sexual masculina e criador do desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias. Então, já deixe seu like agora mesmo. Se você não tiver inscrito, se inscreva agora mesmo e ative as notificações. Isso é muito importante para você ficar por dentro de todas as novidades do canal. Então, bora pro vídeo. Então, existe um grande questionamento, uma grande dúvida por boa parte dos homens sobre se disfunção erétil, se problemas de ereção são curáveis, se você pode superar esse tipo de problema. É bem verdade que o mecanismo da rigidez, ele vai perdendo o seu vigor ao longo do tempo. Então lembre-se, isso é um fenômeno fisiológico que vai passar por recepção de estímulos pelos órgãos do sentido, uma condução desses estímulos até o seu pênis. Lá existe um processo de vasodilatação em que aumenta o fluxo de sangue, em que os músculos internos do pênis relaxam e se expandem que nem uma esponja, que acumula o sangue lá dentro e que vai ativando um mecanismo de válvula para que esse sangue fique preso lá dentro. Esse sangue preso vai aumentar pouco a pouco a pressão até o seu pênis ficar, duro que nem pedra. Então, é esperado que ao longo do envelhecimento, ao longo dos anos e das décadas, você comece a desenvolver uma dificuldade desse processo se manter com a mesma efetividade. Então, a gente vê que depois dos 40, depois dos 50 anos, a rigidez vai perdendo. E muitas pessoas perguntam, nossa, doutor, mas isso não faz parte do envelhecimento, da nossa idade? Eu digo, existem algumas situações em que existe sim a cura, que geralmente são questões mais específicas que eu vou falar para vocês agora. Primeira situação em que existe a cura para a disfunção erétil são problemas hormonais. Então, se você tem alterações nos hormônios que são importantes para o funcionamento desse mecanismo, você pode ter uma disfunção erétil pontual. E ao normalizar essa questão hormonal, você fica curado. O problema simplesmente desaparece. 3 são os principais hormônios que podem estar envolvidos nesse tipo de problema. O primeiro deles e mais comum é a testosterona. Quando a sua testosterona está baixa, e geralmente se ela baixar de uma forma muito rápida, muito acelerada, você pode desenvolver pontualmente naquele momento a disfunção erétil. Seja porque você teve uma doença no testículo, teve um câncer que teve que tirar o testículo, teve um acidente ou uma torção que retirou o testículo, ou por vários motivos, que pouco a pouco fazem com que o seu testículo perca a função. O outro hormônio que também pode causar disfunção erétil é o hormônio tireoidiano. A tiroxina, T3 e T4. Quando o seu hormônio tireoidiano está baixo, o seu metabolismo como um todo fica baixo e a sua resposta erétil também fica prejudicada. E o terceiro e último hormônio é a prolactina. Então a prolactina é um hormônio que nas mulheres ajuda na produção de leite durante o puerpério. Nos homens tem uma ação um pouco questionável, mas ele é um hormônio que contrabalanceia a dopamina. Ele é um antagonista da dopamina e quando a prolactina está muito alta, isso pode diretamente piorar a sua resposta de ereção, como também pode baixar a sua testosterona. Então, essas 3 situações, a testosterona, se ela estiver baixa, você pode fazer a reposição. Se o seu hormônio da tireoide estiver baixo, você também pode fazer a reposição. E se a prolactina estiver alta, geralmente são por nódulos produtores de prolactina na sua hipófise, você pode fazer tratamentos médicos para que esses nódulos, esses tumores, eles regridam, ou eventualmente até mesmo cirurgia. Uma vez corrigidos esses problemas, a ereção volta ao normal e o sujeito fica curado. Segunda situação, que também pode causar disfunção erétil, mas que é curável, são alterações traumáticas do fluxo sanguíneo. Então, se o sujeito teve um acidente de moto, uma queda de cavalo, uma queda chamada queda cavaleiro, em que o sujeito cai, com um períneo, um trauma agudo no períneo, isso pode, de certa forma, entupir uma das artérias de forma pontual. Então, se você encontrou um ponto específico em que houve um bloqueio do fluxo de sangue, isso é passível de correção, a depender do local em que houve esse problema. Se for mais próximo do pênis, então você pode fazer uma cirurgia de revascularização. Se for mais longe do pênis, mais em região intraabdominal, você pode fazer através de técnicas que vai por dentro do vaso, você pode fazer uma dilatação ou até mesmo uma cirurgia mais profunda para melhorar e restaurar o fluxo de sangue para o pênis. Isso antigamente se fazia bastante, porque se acreditava que qualquer cirurgia em que você desviasse o fluxo para aumentar a quantidade de sangue que chega no seu pênis, iria melhorar a rigidez. Só que o problema é que
Em doenças de entupimento crônico relacionadas à idade, em que você não encontra um ponto agudo e específico de obstrução, geralmente essas cirurgias não funcionam tão bem, porque é uma doença das artérias que também estão dentro do pênis. Às vezes você encontra uma obstrução fora, mas se tiver uma obstrução também dentro, acaba que não funciona tão bem. Então são situações de traumas em homens abaixo de 45 anos e que haja uma lesão identificável, que seja possível você fazer um bypass, você melhorar o fluxo de sangue depois do local que houve a obstrução. Indo agora para a terceira causa, queria falar das causas relacionadas a medicamentos. Então, homens que são completamente normais, ao começar algum tipo de medicamento, podem ter uma piora momentânea da ereção, e se isso for de forma consistente, pode gerar disfunção erétil. Nesses casos, se você identificar algum medicamento que esteve relacionado do ponto de vista cronológico ao desenvolvimento do problema, você suprimir, tirar o remédio, trocar o remédio, pode trazer a cura e o sujeito voltar a funcionar muito bem. Então, remédios que podem ter esse efeito são remédios psicotrópicos, como tratamentos para ansiedade e depressão. Medicamentos para tratamento da próstata, de crescimento da próstata, como a finasterida e a dutasterida. Além disso, alguns medicamentos antihipertensivos, quando iniciados, apesar de ser bem menos comum, podem também trazer esse tipo de disfunção, sobretudo os medicamentos chamados beta-bloqueadores. São medicamentos que bloqueiam a ativação adrenérgica, a ativação da adrenalina, acabam melhorando a dilatação dos vasos, melhorando o fluxo de sangue nas artérias e diminuindo a pressão arterial. Porém, também você, com pouca função da adrenalina no seu cérebro, isso pode bloquear um pouco do estímulo. Então veja, não é qualquer medicamento, nem é todo mundo que toma esses medicamentos que vão ter a disfunção erétil. Porém, se numa investigação médica alguma dessas situações forem suspeitas, você pode suspender o remédio e na extrema maioria dos casos vai voltar ao normal e o sujeito vai ficar curado. E a quarta e última causa, meus amigos, são alterações psicológicas pontuais. Então muitas pessoas começam a ter disfunção erétil porque tiveram uma má experiência, tiveram um término de um relacionamento que foi traumático, uma situação de luto, em que o sujeito, por qualquer motivo, ele tem uma falha e aquela falha vira um fator de risco para falhas subsequentes. Então, uma vez que você trabalha esse paciente através de terapias psicológicas, terapias cognitivo-comportamentais, para reestabelecer a confiança dele, ou eventualmente até com uso de medicamentos, o sujeito volta a ficar confiante, supera aquela fase e ele pode voltar a ser completamente normal, ficar completamente curado da disfunção erétil. Então essas 4 causas são potencialmente curáveis. As outras causas, elas não são curáveis, mas elas têm controle. Então muitas vezes, se você tiver uma obstrução crônica do fluxo sanguíneo, as chamadas causas vasculares, se você tiver uma alteração neurológica, alteração da chegada do impulso nervoso, seja por lesões na medula espinhal, seja por lesões no nervo cavernoso, isso pode levar a uma disfunção erétil neurológica, que, infelizmente, as lesões neurológicas elas são irreversíveis. E ainda, se houver uma degeneração do tecido, da musculatura que tem dentro do pênis, que são a disfunção erétil cavernosa. Essas situações, como eu disse, elas não são completamente reversíveis, mas elas têm tratamento. Você pode ter tratamentos com inibidores da fosfoesterase, medicamentos orais para ereção, como a tadalafila, a sildenafila. Pode fazer tratamentos com injeções intracavernosas, pequenas agulhas que você injeta na base do seu amigão e poucos minutos após você fica com a região completamente rígida por 1 a 2 horas após esse procedimento, que vai dar tempo suficiente para você ter uma vida sexual satisfatória. E por fim, para os casos um pouco mais complicados, você pode indicar uma prótese peniana, que é uma cirurgia segura e eficaz para restabelecer a capacidade de penetração até nos casos mais graves. Então, meu amigo, a mensagem que eu quero deixar para vocês aqui é o seguinte: nem sempre tem cura, mas sempre tem opções, né? Você pode não ter cura, mas você vai ter controle. Então, sempre tem saída para você voltar a ter uma vida sexual satisfatória. Não desista, procure ajuda. Gostou desse vídeo? Então, se você quer conhecer a minha metodologia online para deixar você mais duro, por mais tempo, confiante e deixando a sua mulher viciada em você, clique no link que está fixado aqui no primeiro comentário e tenha acesso à próxima turma do meu desafio Máquina de Prazer na Hora H em 21 dias, minha metodologia para te transformar em uma máquina de prazer na cama. Meu grande abraço e até o próximo vídeo.